paz do Senhor Jesus, abençoados. Nós estamos aqui dando continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical, na revista A Igreja Eleita, a Igreja de Cristo, igreja esta sofrida, maltratada, perseguida, odiada por muitos, mas que nunca o inimigo conseguiu destruir. Ela tem sobrevivido a tudo e a todos e continuará sobrevivendo, porque ela tem um fundamento, e este fundamento é Jesus Cristo. E ele disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isto é, nada poderá impedir o seu propósito. Mas ele também não disse que esta igreja não sofreria perseguições, não sofreria provações, tribulações, mas que se a gente colocasse a nossa fé, se a gente estruturasse a nossa vida na sua doutrina, na sua palavra, nós iríamos triunfar, porque a igreja do Senhor, ela vai triunfar, porque ela é fundamentada naquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e nada vai impedir que os propósitos do Senhor se cumpram através da igreja. E hoje nós estaremos estudando a lição 8, cujo tema é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tem como texto áureo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, que está em Efésios 2:20. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe está em Efésios 2:20 a 22 e Mateus 7, 24 a 27. Efésios 2, 20 a 22. Está escrito assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 e 27 está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O primeiro tópico, um edifício espiritual. Nós estaremos falando sobre santuário. O que é santuário? Santuário é um lugar de habitação. A palavra do Senhor fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o objeto desse amor? O objeto desse amor sou eu. O objeto desse amor é você. O objeto desse amor é uma prostituta, é um viciado de crack, é um assassino, é o ser humano. O objeto desse amor é o ser humano. O Senhor deu a sua vida por toda a humanidade. E a gente vai ver no longo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a demonstração desse amor. O Senhor, em Gênesis 2,15, o Senhor criou um jardim, o Senhor colocou o homem nesse jardim. E qual é o propósito do Jardim do Éden? Um lugar de habitação. O que Deus está falando com isso?
eu quero habitar entre vocês. Eu quero habitar entre vocês. Só que a Bíblia diz que depois do pecado, o Senhor tira Adão e Eva e coloca fora do lugar de habitação. Por quê? Para nós vivermos com Deus, para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos nos submeter à sua autoridade. Nós precisamos nos submeter à sua palavra. E como isso não aconteceu, eles foram tirados. Eles foram colocados para fora do lugar de habitação. Mas o que é interessante nisso, irmãos, é que Deus não desistiu do homem. Aí a gente começa a perceber que a presença começa a perseguir o homem. Não o homem buscando a presença, mas a presença começa a perseguir o homem. E a gente vai ver em Êxodo 25, verso 8, o Senhor falando: construa o tabernáculo para que eu possa habitar entre vocês. Então a gente observa no Gênesis, o jardim, no Êxodo, o tabernáculo, no período dos reis, o templo. E qual era a função do templo? 1 Reis, capítulo 6, verso 7, diz que as pedras do templo, elas não necessitavam de ferramentas humanas para serem edificadas. Isso é uma clara metáfora de que nós somos pedras vivas, o lugar de habitação de Deus. E quando Salomão termina de edificar o templo, o que acontece? A glória do Senhor enche aquele lugar. E o que o Senhor está falando através do templo? Eu quero habitar entre vocês. Eu quero habitar entre vós. Então nós seguimos as Escrituras e entramos na transição da aliança. Quando Deus ele vai mudar a sua forma de se relacionar com o homem. Aí você vai ver em Isaías 7,14, que está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então agora Deus vai estar falando por intermédio de uma pessoa, seu Filho Jesus. No início, um jardim, um tabernáculo, um templo, agora uma pessoa. E quando Cristo está andando na terra, entre os homens, o Pai está falando a mesma coisa que falou no jardim, o que falou no tabernáculo, o que falou no templo. Eu quero habitar entre vocês. Eu quero habitar entre vocês. E se para vocês entenderem isso, eu tiver que dar a minha vida, eu darei. Porque eu tenho um propósito, eu amo a minha criação e não vou desistir da minha criação. Agora cabe a mim, cabe a você, apoiar, a receber esse amor, a se apoiar nesse fundamento, a se apoiar na palavra de Deus, a crer que o que o Senhor fez é verdadeiro e Ele quer alcançar a você. Então, o Senhor, Ele deu a sua vida. Ele demonstrou o amor dele, se sacrificando, para que o outro Consolador, o Espírito Santo, pudesse habitar entre nós e abrir o nosso entendimento em relação ao reino, abrir o nosso entendimento em relação à tua palavra, abrir o nosso entendimento em relação ao seu propósito. E agora, na dispensação que estamos vivendo, qual a mensagem que Deus deseja que nós, que agora somos o seu santuário, que nós, que agora somos a sua igreja, falemos para o mundo? Eu quero habitar em vocês. Eu quero habitar em vocês. Eu quero estabelecer o meu fundamento. Eu quero que a minha palavra possa penetrar o teu coração, que a minha palavra possa te curar, que a minha palavra possa te libertar, que a minha palavra possa te dar vida. Eu quero imprimir a minha marca em você, para que quando o inimigo olhar para você, ele saiba que você não está sozinho.
ele saiba que você tem dono, ele saiba que você tem uma marca, ele sabe que tem alguém, o Deus Todo-Poderoso, que ama você e estabeleceu a marca dele em você. Então, nós vamos analisar João 5,39, o Senhor falando: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A vida está nas Escrituras. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, as Escrituras, elas são o caminho que te leva para a glória. As Escrituras é a verdade de Deus para você. Ela é a vida de Deus para você. E só através dela que nós chegaremos ao propósito dele. Então, guarde isso no teu coração. Deixa essa palavra afetar a sua vida. Deixa essa palavra entrar no teu coração, amados. Porque grande é o amor por nós. Tudo que ele tem feito porque ele nos ama. Ele ama a sua criação. Nós somos especiais para ele. 1 Coríntios 3,16 está escrito assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos salvação, mas o Senhor, com o seu sangue, ele nos comprou. O Senhor, com o seu sangue, ele nos resgatou. Agora nós somos dele. Glorifica ele no vosso corpo e no vosso espírito, porque você pertence a ele, nós pertencemos a ele. O que fez com que Adão e Eva saíssem do lugar de habitação foi que eles não se submeteram à palavra de Deus. Eles deixaram que os seus achismos, que as suas vontades, os seus desejos estivessem acima daquilo que está escrito. E eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito lindo, porque isso tem muito a ver com a cultura do reino, que é totalmente diferente com a cultura do mundo. É bem assim essa palavra, essa frase: existe liberdade na submissão e escravidão na rebelião, na rebeldia. Existe liberdade na submissão e escravidão na rebelião. No mundo, você precisa ser livre, fazer aquilo que você quer, aquilo que a sua vontade manda, aquilo que você deseja. Mas dentro dos princípios de Deus, nós precisamos estar submissos à sua vontade. E isso é liberdade, porque eu tenho escolha. Antes, quando eu fumava, quando eu bebia, eu não tinha escolha, porque eu era viciado, eu era dependente. Então eu estava preso, amarrado àquilo. Hoje não, hoje eu tenho escolha. Se eu quiser fumar, eu posso fumar. Se eu quiser beber, eu posso beber. Mas porque eu desejo fazer a vontade do meu Deus, eu desejo estar debaixo da autoridade dele, por isso eu não faço, eu escolho não fazer. Então a escolha sempre vai ser nossa. E em Apocalipse 21, versos 2 e 3, João vê descer do céu a santa cidade de Deus. Começou com um jardim e se tornou uma cidade, a Nova Jerusalém. No verso 3 diz que toda a criação foi restaurada e Deus habitando entre os homens. Então a gente vê que desde o início, desde Gênesis até Apocalipse, o desejo de Deus é habitar entre nós. É habitar entre nós. Mas quem abre essa porta? Quem abre a porta? Ele está batendo, mas quem abre sou eu, quem abre é você. Então se convença, irmãos.
Se convença que o melhor lugar que você pode estar é debaixo da autoridade de Deus. Quando você está debaixo da autoridade dele, você tem a proteção e a provisão dele. Você não está perdido, você não está sozinho. Por mais que as tribulações venham sobre a sua vida, existe um reino trabalhando a seu favor. Você não está sozinha nunca. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus está falando uma única coisa: eu quero habitar entre vocês, eu quero estabelecer o meu reino, eu quero estabelecer a minha lei moral, ética, através da minha palavra. Eu quero que você esteja fundamentado em mim, eu quero que você esteja fundamentado na pedra angular, na pedra principal, porque tudo o que sustenta é Jesus. Jesus é ele que sustenta esse edifício. Jesus é que mantém de pé, porque ele tem todo o poder. Mas nós precisamos permitir que esse fundamento seja estabelecido nas nossas vidas. E aí a gente vai para o tópico 2. Tópico 2, que é o fundamento. Apóstolos e profetas. Fundamento significa base, alicerce, fundação. Muitas vezes a gente vê casas sendo construídas, mansões, umas casas grandes, outras pequenas, mas eu acredito que o que todos têm em comum é o fato dos proprietários quererem usar os melhores materiais de construção que o seu orçamento permite. Porque todos esperam ter uma residência, uma casa sólida, estruturada, para que possa dar segurança à sua família, para que possa suprir as necessidades da sua família. Mas por mais caros que sejam esses materiais, por mais habilidosos que sejam os construtores, se essa casa não estiver nos fundamentos do Senhor, não tiver o Senhor ali na edificação dessa casa, essa casa já vai estar com a sua estrutura condenada. Salmo 127, verso 1, a parte A. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então a gente vai observar esse fundamento. Quando a gente vê a casa sobre a rocha e sobre a areia, a gente visualiza na nossa cabeça uma casa em cima de uma rocha e uma casa em cima de uma areia, por cima da areia. Mas para a gente entender esse fundamento, a gente tem que ir lá no Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, que é uma pessoa mais detalhista naquilo que ele fala, naquilo que ele escreve. Em Lucas 6, 46 e 49 está escrito assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então a gente percebe aqui uma coisa: o Senhor não está falando com o mundano, o Senhor não está falando com o ímpio, está falando aquele que ouve a palavra. E o que é esse fundamento? Esse fundamento não quer dizer que uma casa está sobre uma rocha e outra casa está sobre areia.
Vamos colocar as duas casas sobre areia, mas uma ele cava, ele cava, ele cava, ele cava, até encontrar a rocha. E quando ele encontra a rocha, ele coloca o alicerce ali. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ouvir a palavra do Senhor e cavar, e cavar, e cavar, até nós encontrarmos Jesus na palavra, até nós entendermos o propósito dele para as nossas vidas. Aí nós fincamos o fundamento da nossa casa. Aí sim, a nossa vida vai estar bem estruturada. A nossa vida vai estar bem edificada. A nossa vida vai estar bem guardada. Porque o Senhor é essa rocha que sustenta todas as coisas, se sustenta todo o excesso, todo o peso. Mas por que muitos ouvem e não praticam? O praticar é ouvir a palavra e cavar, é ouvir a palavra e estudar e examinar. Por que muitos ouvem e não fazem isso? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho você separar uma hora de oração, um tempo para você ler, meditar a palavra. Dá trabalho você jejuar. Dá trabalho você renunciar à sua carne. Dá trabalho, irmãos. Não é fácil, não. E muitos se preocupam com botar um telhado bonito, com uma fachada bonita. Isso é importante, não é desmerecendo isso, não. Isso é importante. Porque muitas vezes tem pessoas que cantam muito bem, que tocam muito bem, que pregam muito bem, mas quando vem as adversidades, aí é que se vê a diferença, porque visualmente é tudo igual, mas é o que está em secreto que faz a diferença. É o que está em secreto que faz a diferença. E o que você tem feito em secreto? Será que você tem fundamentado a sua vida nessa rocha? Você tem fundamentado a sua vida em Jesus? Então é isso que a gente precisa parar para avaliar as nossas vidas. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento. E a gente vai observar que tanto os apóstolos como os profetas, eles levam a mensagem. Isto é, são mensageiros, mas com ênfase. E quem envia a mensagem? Quem os enviou? Então, sob esses aspectos, eles representam aquele que os enviou. Então, os apóstolos, irmãos, eles foram treinados, eles foram mentoreados, eles foram capacitados por Jesus para estabelecerem o fundamento, o seu ensino, a sua mensagem, a sua lei, a sua doutrina, para que eles representassem o próprio Jesus. E os profetas, a gente vai ver em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 e 21, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. E a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todos são mensageiros, mas o importante é quem os envia, qual é a mensagem que está passando. E a mensagem que o Senhor pede para que nós venhamos passar é a sua doutrina, é a sua palavra. E o que é doutrina, irmãos? Doutrina, muitas vezes a gente tem essa palavra como algo pesado, algo pejorativo, porque às vezes essa palavra doutrina, ela está ligada a usos e costumes. E não é isso, irmãos. Não é isso. Doutrina é ensino, doutrina é instrução. E existem duas palavras no hebraico, lekar e torá, que têm esse significado.
ensino, instrução. No grego, a gente vai ver didaquê, que também tem o mesmo significado, ensino, instrução. Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, diz assim, diz que doutrina é como chuva, ou seja, é como água que cai trazendo vida. Ou seja, nós precisamos de água, todas as plantações precisam de água para hidratar, para ter vida. E a doutrina é isso. A doutrina é quando ela cai numa terra seca, ela começa a produzir vida. E quando essa vida já se manifesta, ela precisa continuar recebendo dessa água para que ela possa crescer e frutificar. Doutrina é importante, é necessário, porque a palavra do Senhor é doutrina. Então não use essa palavra de forma pejorativa, de forma pesada. É ensino, é instrução. E a palavra do Senhor fala que nós precisamos ensinar a toda a criatura, fazer discípulos. Sem isso, nós não estamos cumprindo o ID. Não é só pregar, é ensinar, é capacitar, é mentorear, é conduzir através da palavra do Senhor. A gente vai ver o médico Lucas, o escritor do livro de Atos, que narra no livro de Atos o estilo de vida que aquela igreja vivia, o que nos deve fazer refletir sobre o assunto, fazer com que nós venhamos observar a forma com que eles recebiam a palavra e fazer da mesma forma. Eles viviam sobre todos os ensinamentos dos apóstolos, ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinava, eles replicavam. E havia uma consciência na mente de cada irmão que eles deviam viver cada palavra que o mestre ensinava. Suas palavras eram valorizadas tanto para quem ensinava, quanto para quem ouvia, quanto para quem aprendia. Tudo girava em torno da palavra, tudo girava em torno da doutrina. Aplicar a sua palavra era tido como alguém que construía a sua casa sobre a rocha, trazendo segurança. E era também uma expressão de amor. Isso é lindo, irmãos. Era uma expressão de amor, porque a gente tem uma forma de entender amor muito romantizada. É se sentir bem com alguém. Mas na palavra do Senhor, amar está ligado ao fazer. João 14, 21. João 14, 21, está escrito assim: aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 23, 24, parte A. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então a gente observa, irmãos, que amar está ligado ao fazer, ao praticar a palavra do Senhor. O quanto nós temos demonstrado o nosso amor a Deus? É só vindo à igreja? É só louvar? É só adorar a Deus? Mas trazendo a interpretação correta de adoração, que adorar é você se prostrar, é você se render àquele que é mais forte, àquele que tem todo o poder. Então, eu adoro quando eu me rendo ao Senhor, quando eu me submeto à sua palavra, à sua doutrina, aos seus ensinamentos. Isso é adorar, irmãos. Isso é adorar. Será que nós temos demonstrado o nosso amor real ao Senhor? Porque é a forma
que nós temos para demonstrar o nosso amor é obedecendo a Ele, sabendo que aquilo que está escrito é a verdade, nós acreditamos naquilo que está escrito. Por isso nós nos submetemos, por isso nós nos rendemos, por isso nós fazemos. E sabendo que ao fazer, eu estou demonstrando o meu amor ao meu Senhor, que se sacrificou por mim, que se sacrificou por você, e que desde Gênesis até Apocalipse, na sua palavra, ele vem mostrando o seu amor, ele vem perseguindo o homem, ele vem desejando atrair o homem para ele vem desejando convencer o homem que o caminho que muitas vezes a gente trilha achando que é certo está nos conduzindo à morte. Mas ele quer nos tirar desse caminho errado, que a gente acha que é certo. Os fundamentos nunca vão mudar, são absolutos. Eles nunca vão mudar, os fundamentos são absolutos, não se revoga o que é absoluto, não se revoga a lei da gravidade. Aquilo que é absoluto é absoluto. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. No reino de Deus não existe relativismo. O reino de Deus é absoluto. 1 Coríntios 3,11 está escrito assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Terceiro tópico, nós vamos falar sobre edificados para a morada de Deus. Entendendo que edificar é erguer, é levantar, é construir. E o Senhor está nos edificando, nos preparando para sermos verdadeira morada do Senhor. Porque, infelizmente, existem muitos que são lugar de visita, não são lugar de morada. E quando a gente observa, desde a saída dos hebreus do Egito, nós vemos Deus edificando o seu povo. Êxodo 19, 3 e 4 diz assim: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Amados, veja essa palavra: trazidos para mim. Esta declaração resume a motivação por trás de sermos salvos do mundo. Deus trouxe um povo para Ele. Deus, Ele trouxe você para Ele. Trouxe a mim. Ele deseja você, Ele deseja a sua amizade, Ele deseja ter um relacionamento de pai para filho com você. Agora a gente vai observar que da mesma forma com que nós hoje, nessa dispensação, nós precisamos nos preparar para ter um encontro com o Senhor, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer que nós precisamos do Senhor. Arrependimento é mudança de mentalidade, irmãos. Como eu pensava, eu tenho que deixar de pensar. Como eu agia, eu tenho que deixar de agir. Então, o arrependimento é a porta de entrada, é a chave que abre a porta para o reino. Sem o arrependimento, a gente não entra nessa porta. E o Senhor falou com o seu povo que precisava fazer certas preparações para o encontro de sucesso. Êxodo 19, 10 e 11 diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai
à vista de todo o povo. Então, o Senhor estava dizendo ao povo: eu anseio por vocês. Eu esperei 4 séculos por este momento. Eu amo vocês. Mas para que tenhamos um encontro genuíno, vocês deverão lavar as suas vestes das sujeiras do Egito. Eu sou o Pai, eu te amo. Eu amo vocês, mas também sou um Deus santo. E eu não vou ter um relacionamento superficial com vocês. Eu não vou ter um relacionamento dessa forma com vocês. E é impossível, irmãos, ter um relacionamento profundo e significativo com alguém egoísta. Deus entregou-se totalmente para nós. E Ele não aceita que nós façamos e que muitas vezes as pessoas do mundo fazem. Usar aqueles com quem temos um relacionamento para tirar vantagem, para satisfazer os nossos próprios desejos, para satisfazer o nosso ego. O Senhor não quer um relacionamento dessa forma. Da mesma forma que Ele se entregou totalmente, Ele quer uma entrega total. Ele quer que você se renda a Ele. Ele quer que eu me renda a Ele. E eu tenho lutado todos os dias da minha vida para que todas as áreas da minha vida estejam rendidas a Ele. Porque ser morada de Deus é uma dádiva. Ser morada de Deus, amados, é uma bênção, mas também é uma responsabilidade muito grande. Porque existe um padrão de conduta, existe um padrão de ética, existe um padrão de moral, um padrão espiritual. E que esses padrões eles foram estabelecidos pelo próprio Deus. E através de Jesus ele passou para os apóstolos, e esses princípios, essa doutrina, esses ensinamentos chegaram a nós. E nós não podemos distorcer a nosso bel prazer aquilo que é a vontade de Deus, porque, como eu falei, o reino é absoluto, o fundamento ele é absoluto, ele não pode ser revogado, ele não pode ser mudado. E entendendo então que, como nós somos um edifício em construção, irmãos, nós precisamos estar bem ajustados. Nós precisamos estar bem alinhados com aquilo que é a vontade de Deus, porque um erro de cálculo, um pequeno desvio, pode comprometer toda a estrutura, toda a construção. E o Senhor quer que nós cresçamos. O Senhor deseja que nós cresçamos. Ele deseja que esse edifício cresça sobre ele, mas precisa crescer bem alinhado, bem ajustado. É como se você fosse montar um guarda-roupa ou um armário qualquer que você vai colocar alguma coisa dentro. Você precisa apertar bem os parafusos, porque se você não apertar bem, quando você começar a colocar peso ali dentro, vai começar a balançar para um lado para o outro, até poder cair aquele guarda-roupa, aquele armário. Então tudo precisa estar bem estruturado, bem ajustado. O Senhor quer que a gente cresça, irmãos, é desejo dele, mas precisa ser desejo nosso também. Olha o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, a palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós precisamos desejar esse crescimento, mas também viabilizar esse crescimento, porque existem muitos ouvintes, mas poucos praticantes, e o ouvir é você se alimentar, o
praticar é você se exercitar, é você se fortalecer, para que você possa se manter firme diante das batalhas. É igual você ver uma criança que está começando a andar, ela começa engateando, ela começa andando assim, de cócoras, engateando, mas quando ela encontra um sofá, uma cadeira, uma mesa, ela se segura ali e vai tentando ficar de pé. Ela vai tentando ficar de pé. Então, cada movimento desse que ela faz, ela está fortalecendo os seus músculos, ela está se preparando, às vezes cai, mas levanta de novo, até vai chegar um momento que ela vai conseguir ficar de pé, pode até não conseguir andar, porque ainda não está fortalecida, vai cair, mas ela não desiste, ela continua até o momento que ela vai começar a andar e não precisar mais de ninguém que coloque ela de pé, ela sozinha vai se levantar. Então esse é o desejo de Deus, que nós viemos crescer, nós viemos desejar o crescimento e viabilizar esse crescimento. Mas Ele sabe também que existem áreas das nossas vidas que são falhas. Mas o que faz com que isso venha a mudar? Eu reconhecer as minhas falhas, eu confessar, olha, eu sou falho aqui, eu sou fraco aqui, me fortaleça, me ajuda. A palavra do Senhor fala, esforça-te e fortalecerei o vosso coração. Nós precisamos nos esforçar, porque Ele vai nos ajudar. Nós precisamos nos esforçar, porque Ele vai nos fortalecer. Quando eu fumava, quando eu bebia, eu não fiquei orando, Senhor, tira o cigarro da minha boca, tira a bebida da minha mão, tira isso de mim. Não, eu precisei largar o cigarro, eu precisei largar a bebida, para que o Senhor me fortalecesse e eu me mantivesse naquela posição. Então, o Senhor, Ele deseja isso de nós, irmãos. Deseja que nós venhamos ser um templo santo e que venhamos lutar, nos esforçar, para que nós venhamos crescer como morada de Deus. Nós venhamos crescer a cada dia. Eu quero finalizar deixando uma palavra que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, que diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se, ajudem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. A mensagem que eu quero deixar é que o Senhor, Ele te ama, irmãos. Por mais que nós sejamos falhos, eu sou falho, eu erro muito, mas o Senhor sabe que dentro de mim eu luto, eu persevero, eu não desisto, porque eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. E muitas vezes, amados, os nossos olhos estão sobre o que o mundo nos oferece. E tem muitas bênçãos de Deus para nós vivermos neste mundo, mas o que Ele quer tocar no seu coração é que da mesma forma, que da forma com que você se esforça, que você luta, que você deseja ter, obter, conquistar as bênçãos que este mundo pode te dar, que você faça muito mais para aquilo que é maior, para aquilo que é superior, para aquilo que Ele tem para você, além deste mundo, que é o mundo na glória com Ele, que é as bênçãos celestiais que Ele tem para nós, que é vivermos com Ele no reino e nos estabelecer como reis. A vontade de Deus, Ele é muito superior daquilo que você possa imaginar, daquilo que você possa desejar. Aquilo que você almeja para este mundo, Ele tem muito mais para você. Então se esforça muito mais para obter aquilo que é maior do que você se esforça para obter aquilo que você pode ter aqui na terra. O Senhor te ama, Ele não desiste de você. E eu estou aqui para reforçar essa palavra. Deixa essa palavra afetar o teu coração. E se essa palavra
te edificou, te abençoou, replica ela. Faz com que outras pessoas também venham ouvir, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Deus, te exaltar, te bendizer, te render graças, Deus, por este momento maravilhoso, Deus, de poder falar, ministrar a Tua palavra, a Sua doutrina, Pai, um ensino, uma instrução que pode transformar vidas, que pode libertar vidas, que pode salvar vidas, que pode curar vidas. Obrigado por esta honra, por esse privilégio. Senhor, eu rogo a Ti que todas as barreiras, que todos os obstáculos caiam por terra e que esta palavra, que esse ensino possa tocar cada vida, possa transformar cada vida que ouve e que muitas pessoas possam ouvir e que a Tua unção, que o Teu poder penetre a alma, o espírito daqueles que vão ouvir e tenham as suas vidas transformadas e possam entender a necessidade de colocar, a estruturar a sua vida no fundamento, na pedra angular, na pedra principal que é Jesus Cristo de Nazaré. Cobre cada um com Teu sangue, abençoa cada vida, abençoa as nossas vidas, abençoa, Deus, os meus irmãos que estão aqui diariamente, trabalhando para que isso possa acontecer, que essa mensagem possa alcançar vocês. Abençoa cada vida, cada família, abençoa todos nós, Senhor. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.